Ei, gente, você conhece o sistema endocannabinoide? Sabia que dentro do seu corpo tem um sistema inteiro e complexo, assim como o sistema nervoso central, o sistema circulatório, entre outros, e ele pode ser equilibrado por substâncias que vêm da planta cannabis? Então, esse é o Espia Só, um canal para você ter uma visão mais ampla e mais profunda sobre a área da saúde, com linguagem fácil e divertida. E eu sou Kétila Kinsey. E se você não está inscrito no canal, já aproveita, se inscreve, ativa o sininho e curte esse vídeo para a gente conversar sobre esse assunto polêmico. Como muita gente ainda não conhece sobre essa planta ou sobre a história dela, eu vou dar uma pequena introdução sobre isso. A primeira vez que a cannabis foi proibida foi em 1798 por ninguém menos que Napoleão Bonaparte, quando ele tentou colonizar o Egito. Quando ele chegou lá, a civilização egípcia era extremamente avançada e não aceitava a colonização. E eles começaram, pessoal, como assim? Todo mundo está sendo colonizado e eles não estão aceitando. O que eles têm de diferente? Por que eles são tão avançados assim? E aí ele procurou o que tinha de mais diferente e descobriu que era essa planta. E por causa disso, ele proibiu o cannabis lá no Egito naquela época. A partir daí, vários locais foram tendo a proibição, sempre nas colônias, e incluindo aqui no Brasil, e até chegar nos Estados Unidos. Quando chegou nos Estados Unidos, quem fazia uso dessa planta eram os mexicanos, que eram, no caso, os imigrantes. E aí, eles utilizavam essa planta e eram extremamente produtivos, eles conseguiam ter melhor desempenho cognitivo, melhor desempenho sexual, entre outras coisas, enquanto os norte-americanos faziam uso do fumo e do álcool. Com o uso do fumo e do álcool, os norte-americanos foram tendo queda de desempenho profissional, cognitivo, sexual, e os mexicanos ganhando espaço. Isso já começou a desagradar demais eles. Além disso, a fibra do cânhamo, a fibra da planta, é muito versátil e por ser muito versátil também é muito resistente e ela pode ser usada assim em N coisas, desde cosméticos até folhas mesmo, até mesmo para construir aquelas cordas de âncora de navio, para vocês terem noção. E aí, a indústria petrolífera, farmacêutica, entre outros, não gostaram e pediram a proibição. Você pode ver vários desses relatos e todas as datas, todas as informações em vários documentários que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E aí tem documentário, tem texto, tem artigo, tem um monte de coisa relatando tudo o que aconteceu. Inclusive que a folha de independência, onde foi assinada a independência dos Estados Unidos, era em folha de cânhamo. Muito bacana, né? E aí acabou, gente. Proibiu nos Estados Unidos, foi proibido em todos os lugares. Mas como isso daqui é pra gente falar da área da saúde, vamos falar sobre isso. Por quê? Porque o hemp oil, o óleo de hemp, ele está sendo utilizado como testes e utilizado aqui no Brasil agora, também começou a entrar para poder realmente fazer o equilíbrio, um tratamento conjunto e até um tratamento definitivo para várias doenças. Para vocês terem noção, existem mais de 250 doenças catalogadas que o hemp oil atua. Além disso, ao longo do mundo, ao redor do mundo, a gente tem vários países que já utilizam essa planta, esse óleo, realmente como forma de tratamento. Dentro do nosso corpo, a gente tem o sistema endocannabinoide, que foi aquele sistema que eu falei para vocês. Nesse sistema, a gente tem receptores, que é como se fossem fechaduras, e neurotransmissores, que é como se fossem as chaves. Eles se encaixam perfeitamente e servem para quê? Ou para estimular alguma função, ou então para inibir alguma função. Isso acontece com todos os sistemas, em todas as nossas células. E não é diferente também com o sistema do cannabinoide. E aí a gente tem receptores chamados de CBD1 e CBD2, que estão, respectivamente, em todo o seu sistema nervoso central, incluindo o seu cérebro, e os outros nas periferias, como nos músculos, por exemplo. E aí, muitas vezes, da mesma forma que a gente não consegue produzir os neurotransmissores para várias funções, como uma serotonina, no caso do hormônio do bem-estar, a gente também não consegue produzir todos os neurotransmissores que atuam nesses receptores.
E aí entram os sintéticos. Da mesma forma que a gente utiliza medicamentos e outras coisas sintéticas, na folha, né, de cannabis a gente consegue extrair, da planta de modo geral, a gente consegue extrair um óleo e esse óleo é rico em duas substâncias, o CBD, que é o canabidiol, e o THC. O THC, gente, é responsável por quem faz o uso recreativo para ter aquela onda, porque ele é mais retardante. Já o canabidiol, ele atua de várias maneiras, eu acho que o vídeo ficaria muito grande nesse momento. Então, o que a gente precisa saber? Dentro dessa planta existem como se fossem neurotransmissores sintéticos, mesmo que venha da natureza, para poder equilibrar um sistema complexo e completo dentro do nosso corpo. O fumo, gente, ele não é indicado em nenhum caso, seja no caso de um cigarro tradicional, cigarro branco, seja no caso do uso recreativo. Por quê? Porque o fumo em si faz mal para o organismo. É como se ele pegasse e fizesse uma vasoconstrição. Ele afinasse os nossos vasos sanguíneos e aí podem gerar várias situações. A gente fala sobre isso em uma outra oportunidade. Vamos só ter um pouquinho de atenção, porque eu achei importante falar desse vídeo para a gente poder ter uma visão realmente diferente, já que é um assunto polêmico e tudo mais. Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal, curte, comenta aqui embaixo. Dessa vez eu nem vou perguntar muita coisa sobre esse assunto. Só me diga se você já conhecia o sistema endocannabinoide e fique ligado para os próximos vídeos.